Então, pessoal, a gente vai estar, né, agora dando continuidade a esses eventos de capacitação que são propostos pela Ajude. E a gente tem hoje a live Orientações para o Preenchimento da PAC, do Plano Anual de Capacitação. Vai ser o primeiro evento, né, de capacitação em contratações, que vão ser mais de 10 capacitações durante o ano. Ele é fruto aí do grupo de trabalho que contou com a participação da DGER, da SECAD, da assessoria jurídica e da escola. Essas capacitações, elas têm o objetivo maior de efetivar, né, essa eficácia das compras públicas. E nessa live a gente vai ter, né, esse tema que envolve o preenchimento do PAC, Plano Anual de Contratação, e ele está ligado aí ao planejamento das contratações, normativos e fluxos. Então, hoje aí o José Eduardo Amaral de Oliveira Teixeira, que que coordena, né, o GovTIC, a gente já agradece antecipadamente, Teixeira, por essa, né, essa colaboração aí significativa para essa capacitação. E o Sandro estava lembrando agora, né, e que essa presença vai estar num link, né, que vai ser enviado pelo chat. Então, em nome da Ejude, né, bom evento a todos e que seja realmente dê frutos dos melhores para todos nós. Obrigado, Simone. Imagina. Estamos aí. Bom, já estamos aí com 44 participantes. Podemos começar, então, a comentar? Pode ir lá, Teixeira, está contigo. Bora lá. Então tá. Pessoal, boa tarde. Eu me chamo José Eduardo Teixeira. O pessoal me chama de Teixeira aí no tribunal. Eu trabalho na CETIC, na Coordenadoria de Apoio à Governança, a GovTIC, e a gente dá o apoio tecnológico para a DGE, para o tribunal, para as unidades gestoras de orçamento, a gente vai ver o que isso é daqui a pouco, para fazer o PAC, né? A gente não tem um sistema para cuidar do PAC, portanto, ele está sendo feito com base num conjunto integrado de planilhas. Eu vou falar um pouquinho das vantagens e desvantagens disso. Então, sejam bem-vindos aí à apresentação. Vocês podem me interromper a hora que julgarem necessário, que a gente faz os comentários aí para ajudá-los a seguir com a boa compreensão. Eu vou fazer uma apresentação aqui dos slides, e aí a gente vai... Cláudia. Oi? Pois é. Ai, desculpa. Então, vamos fazer aqui. Estão vendo os slides? Sim. Ok. Sim? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui essa apresentação, o PAC, então, é o Plano Anual de Contratações, né? Contratações, PAC. O objetivo dessa apresentação aqui é orientar para o preenchimento do PAC, dessas planilhas que eu acabei de comentar, e essa apresentação faz parte do Plano Bianual de Capacitações em Contratações. Esse evento está sendo o primeiro, a abertura da execução desse Plano Bianual de Capacitações. Então, aqui eu botei meu nome e colaboraram comigo na preparação dessa orientação, dessa apresentação, a equipe do PAC, assessoria jurídica, DGE, o pessoal da CETIC e tantos outros. Não me considerem injusto se não nomear a todos. Seguindo aqui, se eu estiver falando muito rápido, vocês, por favor, me indiquem. Nós vamos fazer uma introdução falando algumas coisas sobre o PAC. A primeira delas, o PAC é um instrumento de planejamento e monitoramento da execução. Acho que caberia ali uma palavrinha, monitoramento da execução das contratações e do orçamento. E aí é importante enfatizar que a gente tem duas questões sendo trabalhadas no PAC. Uma delas é o trabalho. O trabalho
é o trabalho de planejamento e de contratação. Então, eu vou ter momentos no PAC, eu vou ter itens dentro do PAC. O PAC é um conjunto de itens, cada item representa uma contratação. Então, eu vou ter momentos no PAC onde eu preciso reunir uma equipe, essa equipe vai montar um planejamento de contratação, vai enviar esse planejamento para a administração e a administração vai fazer a contratação. Quando eu falo disso, de trabalho, eu estou falando de envolver essas equipes. Mas eu tenho uma parte do PAC que não envolve o trabalho das equipes de planejamento, nem de contratação, no caso da parte da administração, da CLC e os outros envolvidos, contratos, assessoria. Eu tenho determinados itens do PAC que eles são referentes a contratos que já foram celebrados em exercício anterior. E eles têm uma vigência maior do que 12 meses. Então, no caso desses itens, que eu não vou fazer trabalho a não ser o de pagar, eu tenho um controle apenas orçamentário. Não quer dizer que nos itens que tem trabalho também não vai haver algum pagamento, alguma liquidação. Então, nos itens que há trabalho, a gente vai ter também o controle orçamentário. Mas tem itens que são apenas orçamentários e esses itens não têm o trabalho de planejamento propriamente dito. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente vai conversar sobre as modalidades, em especial as modalidades que não são legais, modalidades que a gente inseriu para efeito de controle. O PAC ele é elaborado pelas unidades gestoras de orçamento, as UGOs, que são 16. Então, a gente tem 16 unidades gestoras de orçamento, cada uma com sua planilha. Essas unidades gestoras de orçamento preenchem as planilhas e todo esse conteúdo é consolidado numa planilha que fica sob gestão da DIGER, e a DIGER verifica, a partir de tudo que as UGOs inserem em suas planilhas, esse conteúdo é automaticamente consumido lá pela planilha da DIGER, e a DIGER tem uma visão de tudo aquilo que está sendo feito. Além disso, uma das coisas que a gente vai mostrar aqui para vocês, a gente tem um painel BI, né? O BI significa um instrumento interativo de consulta a informações. Eu vou apresentar esse painel também para vocês. Então, as UGOs são essas 16 áreas que fazem a gestão do orçamento. O PAC ele inclui todas as contratações previstas, essa palavra aqui é muito importante, previstas para atender à demanda anual de bens, serviços e obras. Prevista, por que eu estou falando que é importante? Porque nem sempre o que é previsto vai ser feito e nem sempre tudo que é previsto vai conseguir atender a tudo. Então, pode ter demandas que surjam já no exercício, já na execução. Também vai ficar mais claro daqui a pouco. Ele é aprovado pela presidência e publicado para execução no exercício seguinte. Então, as UGOs fazem, a presidência aprova, publica, isso tudo acontece no exercício anterior, e no exercício seguinte, o PAC entra em execução. Ele serve de base, isso aqui é muito interessante, ele serve de base para envio da proposta orçamentária lá para o Congresso, a chamada LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, a gente monta o PAC, esse PAC vai acabar dentro de um sistema chamado SIGEL. A partir do SIGEL, as informações seguem para o CSJT, e aí tem um trâmite legislativo, que não cabe aqui a gente falar, mas segue para o CSJT, que segue para o CNJ, que segue para a Secretaria de Orçamento, e que acaba num projeto de lei lá no Congresso, que é aprovado. Então, isso que a gente está fazendo no exercício anterior vai ter uma repercussão numa lei que vai ser aprovada no Congresso e, consequentemente, esse orçamento aprovado vai ser autorizado para os órgãos, no caso, para o TRT. Ele está instituído numa portaria, a portaria 271, de 23. Eu procurei colocar todos esses slides, vão estar disponíveis para vocês. Eu procurei colocar, sempre que eu tenho um documento, eu coloquei o link para esse documento. Então, vocês têm aqui o acesso à portaria, para evitar que vocês tenham lá que consultar na legislação, no site. Então, a gente colocou isso aqui para facilitar.
O PAC ele é gerido por um comitê instituído aqui no tribunal, que chama Comitê de Orçamento e Finanças. Ele é coordenado pela DGE e de forma colaborativa com a CEOF. Ele tem o suporte tecnológico num conjunto integrado de planilhas. Então, isso aqui foi uma coisa que eu já comentei. A gente também tem um link aqui para uma pasta do Drive, onde, ano a ano, a gente tem o conjunto das planilhas que serve para fazer esse suporte tecnológico, né? Dá uma mostrada aqui como é que... Então, a gente tem aqui, ó, as várias planilhas numeradas, ó, CEOF, COFJUR, Saúde, SECOM, COFTAG, CEGEST, SEGJUD, CELAD, CLC, CEMAN, CEMILOG, CSG, SGP, CPO, CETIC e CSI. São as 16 unidades gestoras. E tudo isso aqui que é abastecido pelas unidades, isso aqui vai para a planilha da DGE, que é a planilha 99, DGE consolidado. Então, à medida que vocês inserem os dados nas planilhas das UGOs, esses dados vão automaticamente, em tempo real, para a planilha da DGE. A gente ainda tem uma planilha aqui auxiliar, que é uma planilha que fica com as tabelas, que a gente está chamando de tabelas. Aqueles dados que são comuns e utilizados por todas as UGOs. Então, para a gente não ficar colocando esse tipo de dado, que é comum e utilizado pelas UGOs, nas planilhas das UGOs, e no caso de uma modificação, a gente tem que alterar em cada uma delas, a gente tem uma planilha centralizada que mantém esses dados organizados e centralizados. Voltando aqui. Então, esses 8 pontos aqui, a gente buscou fazer uma introdução ao PAC. Essa introdução ela nem estava prevista, porque a gente tem tratado desse assunto com as pessoas que estão diretamente ligadas ao preenchimento do PAC. Mas quando a gente percebeu que o público podia ser ampliado e vir aqui a nos assistir pessoas que não estão a par do que é o PAC, a gente fez essa introdução aqui para facilitar a compreensão. Aqui a gente tem um primeiro gráfico que mostra aí o processo do PAC, seria o ciclo de vida do PAC, né? Então, a gente tem as unidades gestoras, tem uma única raia aí, uma única faixa que representa quem faz. Quem faz? A unidade gestora de orçamento, a chamada UGO. E em que momentos a gente tem? A gente tem 2 momentos. O planejamento orçamentário, que acontece no exercício anterior, e a execução orçamentária, que acontece no exercício onde a gente está contratando, pagando e etc. Como é que se dá esse planejamento orçamentário? A gente recebe as planilhas, agora nós estamos numa época de execução do PAC de 2024. Daqui a aproximadamente 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, a CEOF vai nos pedir CETIC, gere as planilhas de 2025, que nós vamos começar a preencher os dados para a POP 2025, para a Proposta Orçamentária Prévia de 2025. Esses nomes, às vezes, variam. Se tiver alguma incorreção nesses nomes, aí o pessoal que está mais antenado aí na legislação, por favor, me fale. Então, aí a gente vai fazer a geração dessas planilhas para 2025. A gente faz essa cópia o mais tarde possível, porque quando a gente fizer a cópia de 2024 para 2025, a gente vai levar todos os dados das planilhas de 2024 para 2025. Qual é o objetivo disso? Facilitar o preenchimento, uma vez que muita coisa não é novidade. São as mesmas coisas do ano anterior, só que alteradas. Por isso que a gente leva os dados do exercício anterior para o exercício que a gente está trabalhando, para facilitar esse preenchimento. Então, as áreas vão fazer a inclusão dos itens no PAC, preenchendo as colunas obrigatórias numa aba chamada formulário. Todas as planilhas da UGO têm 3 abas principais.
As outras abas não interessam para ninguém, a não ser que a área tenha criado uma aba para o seu próprio trabalho, para a sua própria conveniência. A primeira aba são as instruções de preenchimento do PAC. A segunda aba é a aba formulário, é onde, de fato, a unidade gestora vai fazer o preenchimento do PAC. E a terceira aba é uma aba chamada SIGEL, que é o relatório de apoio ao preenchimento do SIGEL com base no PAC. Daqui a pouco, hoje a gente já vai mostrar tudo isso lá no caso, nas planilhas. E tem colunas, tem dados que são opcionais, que vai depender da conveniência da área e da característica da contratação. Feito isso, preenchido o PAC, a gente vai ter a aba SIGEL gerada com as informações adequadas para a gente preencher o SIGEL. A gente vai entrar nessa aba e vai começar a fazer a cópia dos dados para o SIGEL. Uma vez feito o preenchimento do SIGEL, a CEOF vai fazer uma avaliação consolidada e, eventualmente, vai solicitar ajustes. Eu já estou na terceira caixinha ali. Vai solicitar ajustes às UGOs. A UGO faz os ajustes no PAC, que a CEOF solicitou, por exemplo, um corte, né? Normalmente acontece, vocês pediram tanto, tem que cortar aí 20%. A gente vai lá, todo mundo trabalha no sentido de cortar os 20% sem prejudicar as necessidades da área do tribunal, e a gente vai ter um novo ciclo de preenchimento do SIGEL. A gente vai ajustar no SIGEL aquilo que ultrapassou as possibilidades orçamentárias. Então, esse é o resumo do planejamento orçamentário com base nas nossas planilhas. Tudo bem até aí, pessoal? Estou falando muito rápido. Tá beleza? Então tá, vamos lá. Aí entramos na execução. Entramos na execução orçamentária. Como é que vai acontecer essa execução no PAC? Basicamente, a gente vai ter eventos relacionados a cada um dos itens. Esses eventos vão precisar ser informados no PAC. Por exemplo, um demandante fez um DFD de uma contratação. Então, eu passo a ter uma informação que não era obrigatória, porque não existia, e passa a ser obrigatória. Isso a gente está chamando de colunas especiais. Não sei se essa foi a melhor denominação, mas eu tenho a coluna obrigatória, que é obrigatória desde o início. E eu tenho a coluna especial, que passa a ser obrigatória após um determinado evento. Então, esse exemplo que eu dei do PAC, do PROAD, do DFD, é uma coluna que passa a ser obrigatória a partir do momento que aquele item tem um DFD. Então, eu vou ficar atualizando o PAC, vou ficar atualizando aqueles itens que eu criei lá no planejamento. Agora, nas duas caixinhas de baixo, eu tenho a possibilidade de cancelar ou de incluir novos itens. Essa questão do cancelamento é muito importante, porque, às vezes, a unidade gestora, como a gente está trabalhando com uma planilha, e a unidade gestora pode, a qualquer tempo, pegar uma linha e excluir, bom, não vou fazer mais isso, então eu vou excluir a linha. De jeito nenhum. A gente perde o histórico e perde a ligação que a gente vai ter entre o PAC e os dados que estão armazenados no SIGEL. Para isso, a gente resolveu usar, na coluna modalidade, na informação, no campo modalidade, a gente tem a palavrinha cancelada. Então, isso faz com que aquele item passe a ter valor zero. Automaticamente, quando você cancela, o valor considerado daquele item passa a ser zero. E eu consigo manter ali o histórico, manter o item da forma como eu planejei, só indicando que ele foi cancelado. A mesma coisa pode acontecer quando há necessidade de incluir um item que não estava previsto. E aí eu vou incluir novos itens do PAC da mesma forma que eu fiz lá no planejamento, né? E aí eu vou ter um novo ID, o que eu falo, uma identificação nova para aquele item novo, e ele vai ser executado. E de onde é que vem esse orçamento para esse novo item? Ele pode ter vindo de um item que foi cancelado,
e pode ter vindo também de um aporte orçamentário. Por exemplo, um remanejamento orçamentário dentro do próprio tribunal, ou até uma descentralização, que é um orçamento que vem de fora, do CSJT ou de outra instituição que promova esse tipo de remanejamento. Então, aqui nesse conjunto aqui, a gente tem a apresentação de todo o ciclo de vida do PAC, desde a hora que a gente planeja até a hora que a gente executa. Vamos falar agora de material de apoio. Esse é o material de apoio que vai dar sustentação para o trabalho. Manual de preenchimento do PAC. Então, como eu falei para vocês, a gente tem 3 abas nas planilhas do PAC. A primeira é instruções, a segunda é formulário, onde você vai colocar as informações relativas aos itens em planejamento e depois em execução, e a aba Sigel. As outras abas a gente não vai usar. Esse manual de preenchimento, ele tem um link para ele na página da DGE. Então, ele vem aqui, ó, Plano Anual de Contratações, Instruções de Empreendimento, acesse o painel do PAC. O painel é o próximo material de apoio que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, ele vem aqui, ó, com todos os campos, o dado ou coluna, a classificação, se ele é obrigatório, opcional ou especial, as instruções de preenchimento, se ele faz parte da fase de proposta orçamentária ou não, e se ele faz parte da fase de execução orçamentária ou não. Repara que ele pode fazer parte das duas, da proposta e da execução, sem problema nenhum. Então, a gente tem o item, que é um identificador exclusivo. Cada contratação, cada item do PAC vai ter um identificador exclusivo. Ele não deve ser repetido e muito menos ser colocado itens em branco. A gente até deixou lá um em branco para a gente mostrar que efeito isso gera. O agrupador, que é um recurso para indicar que mais de um item estão relacionados e eles compartilham o orçamento. A natureza da despesa, que é um código que eu também vou apresentar uma tabela para vocês, é uma tabela mantida pela CEOF. O objeto, que é a descrição propriamente dita do que vai ser contratado. A justificativa para essa contratação, uma justificativa sucinta. É importante dizer que essa justificativa, o porquê de estar sendo feita essa contratação, bem como o objeto, eles precisam ser sucintos. A gente não pode escrever aqui na planilha, não é que não pode, e não deve, porque vai complicar a visualização. Um texto da forma como a gente coloca no DFD, ou da forma que a gente coloca num estudo técnico preliminar, com toda aquela riqueza de detalhes. Porque como a gente está trabalhando numa planilha, se eu colocar 2 páginas de texto aqui, ele vai sair abrindo linha e eu não vou conseguir visualizar direito o relatório. Então, aqui é importante a gente praticar o poder de síntese, né? Tanto no objeto quanto na justificativa. Os objetivos estratégicos, aquele está relacionado ao projeto estratégico, também tem uma tabela, vou mostrar para vocês. Isso aqui faz parte do PEI, Plano Estratégico Institucional, que está em vigor até 2026. Então, até 2026, a gente vai usar essa mesma classificação, a menos que haja uma revisão do PEI e mude os objetivos estratégicos, mas ainda que haja essa revisão, é muito difícil que se mude o objetivo estratégico, porque o objetivo estratégico ele não pode ser instável, ele tem que ter alguma estabilidade. Então, se ele foi projetado para 2026, o mais certo é que a gente continue com eles. Depois vem a classificação funcional, que é o programa de trabalho, também uma tabela que é mantida pela CEOF. Uma informação se os recursos são descentralizados ou não, se eles vêm do orçamento próprio do TRT ou se eles vêm de algum aporte aí do CSJT. Depois vem a unidade demandante, quem pediu, é diferente da unidade gestora de orçamento. Por exemplo, na CETIC, nós somos unidade gestora de orçamento.
mas a gente atende ao tribunal. Então, se a SECOM nos pede um software, um serviço de acesso, um computador, a SECOM é a demandante, mas a CETIC é a unidade gestora de orçamento. Tá? Então, tem essa diferença. A quantidade estimada, o valor estimado e o valor total estimado para a POP. O valor total estimado para o exercício, que está entre parênteses aqui, POP, é o produto da quantidade estimada e do valor estimado para o valor estimado unitário. A modalidade, esse aqui é um campo-chave, ele determina aí uma série de características do item da contratação, nós vamos passar por todas as modalidades. A data almejada para a contratação é a data que eu quero o objeto disponível e funcionando no tribunal. A data limite para o efetivo encaminhamento dos documentos da contratação. Essa data não é a UGO que informa, ela é calculada. Ele é o limite a partir do qual a unidade gestora começa a ser considerada em atraso se não tiver enviado os documentos, o PROAD, no caso, para a administração. Uma observação é um campo de livre preenchimento, que serve para complementar alguma coisa que seja conveniente para a área. Uma classificação, que é uma classificação de prioridade, alta, média e baixa, conforme a UGO entender para aquele item. O PROAD do DOD, ou PROAD inicial. Isso aqui, a gente evitou fazer alterações nos campos das colunas, mas isso aqui seria o PROAD do DFD. O DOD só existe para aquisição de soluções de TI, de TIC. A data de encaminhamento do DOD, ou PROAD inicial, esse aqui é um outro campo bastante importante, porque é a partir do momento que esse campo é preenchido que um item sai da lista de atrasados. Então, se já passou a data limite, a data que ele deveria ter sido enviado para a administração, e essa data Espera aí, que eu estou falando besteira. Não. Essa data aqui é a data do DOD, ela não faz controle. É essa data aqui, data do efetivo encaminhamento dos documentos da contratação. Então, é essa data do efetivo encaminhamento dos documentos da contratação que faz com que, ao ter sido ultrapassada a data de limite para o encaminhamento, que ela não fique na lista de atrasados. Aqui, anteriormente, eu tenho o valor estimado no ETP, no estudo preliminar ou no estudo técnico preliminar. Temos o número do PROAD da contratação. O valor final para o exercício é um valor só documentacional, é um valor que está sendo, esse campo aqui está até em estudo para ser eliminado daqui, porque ele tem causado mais confusão do que clareza. O valor atualizado para o exercício, esse aqui é outro valor, assim, é outro campo-chave, porque à medida que as coisas vão acontecendo, como é que se dá a contratação, a estimativa de valor? No primeiro momento, a gente faz uma estimativa na hora que a gente monta o PAC para gerar a POP. Depois, mais adiante, é feito um DOD. O DOD já vem com um refinamento desse valor. Depois do DOD, são feitos estudos técnicos preliminares. Então, nos estudos, esse valor é ainda mais refinado. E, no final, é feita a contratação, onde, no caso, por exemplo, de uma licitação, pode haver uma nova variação, né? Então, quando é que eu vou dizer que isso tudo está acontecendo, que esse valor está variando? Nessa coluna, valor atualizado para o exercício. Depois eu tenho uma coluna que é o valor a ser considerado para o exercício. Essa coluna é calculada, eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês na planilha de como é que isso aqui acontece. Depois eu tenho uma situação. Esse campo situação, ele serve para a gente calcular um indicador de percentual de
licitações desertas, anuladas, fracassadas, quem é que está aguardando orçamento. Então, aqui é um campo de informação sobre o andamento da contratação ou sobre como ela foi concluída, né? A gente tem até uma proposta de trocar esse concluída para exitosa, uma vez que deserta, anulada e fracassada também são formas de conclusão, mas isso aí a gente está ainda em debate para ver como é que isso fica. E, por último, eu tenho uma coluna que é a compra sustentável. Então, se a compra for sustentável, a gente vai marcar ali como sim, e isso vai servir também para um indicador de percentual das compras sustentáveis que o tribunal está fazendo. Então, esse foi o primeiro material de apoio, talvez o mais importante deles. O segundo é o painel BI, né? BI, para quem não sabe, é Business Intelligence, é um nome chique para dizer um relatório interativo, um relatório que eu posso dar parâmetros e para ele ser classificado de uma determinada forma. Ele atualiza, é importante essa informação, ele é atualizado automaticamente a cada 15 minutos. Como ele é o nosso instrumento de consulta, às vezes a gente vai lá, mexe na planilha e vai lá olhar no BI. Ué, mas não alterou, porque ele demora 15 minutos para ser feita a atualização automática. Vamos dar uma olhada nesse painel BI. Ele tem duas abas. Assim como as planilhas têm abas, ele também tem duas abas. Uma aba é a divisão geral e a outra aba é a divisão orçamentária detalhada. Eu posso recolher aqui quando eu preciso ganhar espaço. E aí eu tenho aqui, para todas as áreas, a visão geral. Então, tem lá o valor considerado, que é o valor, esse valor considerado aqui, em GND3 e GND4, isso aqui é a soma de todos os itens, de todas as planilhas que são para custeio. Para quem não sabe, GND3 é o orçamento de custeio e GND4 é o orçamento de investimento, de permanente. Então, GND4 é o que a gente chuta, GND3 é o que a gente xinga, né? Então, o GND4 ele vai ter um tombo. O GND3 ele é serviço, ele vai ser pago por serviço, né? Então, é basicamente isso que a gente tem. E aqui na terceira coluna, a gente tem o valor considerado total, que é a soma do GND3 e do GND4. Aqui no painel BI, a gente tem... Vou fazer um negocinho aqui. Seja aqui de lado um pouquinho. Eu tenho, além desses valores aqui, que é a soma de tudo, eu tenho os filtros. Então, eu posso filtrar essa informação aqui por UGO. Então, se eu vier aqui, eu tenho as 16 unidades aqui. Eu tenho aqui as 16 unidades. Eu posso selecionar aqui, apenas as que estão atrasadas ou não. E posso selecionar por modalidade. Tá? Então, eu posso fazer isso aqui. Vamos fazer uns testezinhos aqui. Vou pegar a da CETIC. Para eu selecionar somente, na hora que eu abro o filtro, repare que quando eu passo aqui o mouse ao lado das UGOs, ele aparece uma palavrinha somente. Eu posso selecionar várias UGOs, mas o que vai acontecer com maior frequência é você selecionar a sua própria UGO. Então, se eu pegar aqui somente CETIC, eu venho aqui, se eu somar todos os itens do PAC da CETIC para a GND3, dá 10.192.000. Se eu pegar todos os itens do PAC para a GND4, dá 1.399.000. Então, o meu valor considerado hoje, da forma como o PAC está da CETIC, é 11.592.001,40, né? E aí está tudo listado aqui. Eu posso verificar. E aí eu tenho o item, a descrição,
a unidade gestora, que quando eu faço esse filtro, a unidade gestora perde aqui o valor, porque só tem CETIC aqui, porque eu filtrei por CETIC. Se ela está atrasada ou não, tem o DOD da FD, vem o número aqui, o DOD do contrato, a natureza da despesa. Lembra que eu falei que o GND3 é custeio, o GND4 investimento? Na natureza da despesa, o primeiro número ali, ó, se for 4, é GND4. Se for 3, é GND3. Depois vem a modalidade, as várias modalidades, que a gente vai passar na tabela de modalidades daqui a pouco. A data para a administração e a data para o objeto. A data para o objeto é quando você quer o objeto. A data para a administração é um cálculo que é feito com base na prioridade, que é o próximo campo aqui, alta, média e baixa, na modalidade e na data para o objeto. E o valor considerado atualmente. Então, eu tenho tudo isso aqui. Eu quero dar uma olhada aqui numa classificação aqui por modalidade. Eu posso vir aqui, ó. Eu cliquei por modalidade, ele ordenou. Aí eu estou vendo aqui, ó, todas as prorrogações, depois os pregões, depois os orçamentos, depois a dispensa pelo valor no artigo 75.2, depois os cancelados, ó. Então, eu consigo, nesse painel, fazer esse tipo de ordenação. Eu posso vir aqui, ó, eu quero ver só as atrasadas. Então, ó, a CETIC tem 2 atrasadas, ó. Essa aqui tinha que ser enviada dia 10 de fevereiro, não foi. Essa aqui tinha que ser enviada dia 2 de fevereiro. Uma com prioridade alta, outra com prioridade baixa. Está aqui, ó, uma é GND3, outra é GND4, né? Quando eu quero... eu estou com o filtro selecionado aqui em sim. Eu quero voltar para todos os filtros. Eu aperto nessa parte de cima aqui, ó. Aqui ele marcou de novo o sim ou não, tá? E por aí vai. Se eu quiser agora todas as unidades, esse aqui é um relatório que a CLC usa muito, que é o relatório de atrasadas. Então, ó, repara, eu não estou com nenhuma UGO aqui, eu venho aqui nas atrasadas e marco sim. Então, ele vai me aparecer aqui, ó, apenas as atrasadas. A gente tem essas aqui, são as contratações que hoje já ultrapassaram a data limite de envio para a administração e que não tem aquele campo data do efetivo envio para a administração preenchido. Bom, eu acho que aqui a gente tratou bem a questão da primeira aba, da visão geral. Agora tem aqui a segunda aba, que é a visão orçamentária. Essa aqui é uma aba fundamental, extremamente útil para você verificar qual é um eventual déficit ou uma eventual sobra no orçamento da UGO. Essa primeira linha, que tem limite GND3, limite GND4 e limite total, são dados que a UGO, quem está preenchendo o PAC, não tem acesso. Esses são dados mantidos pela CEOF. Então, o limite de 78.399 é um dado que não está em nenhuma das planilhas da UGO. Ele está mantido pela CEOF. Só a CEOF que tem acesso a esse dado, inclusive para modificação. Na segunda linha, eu tenho o valor considerado, que é aquele mesmo valor que a gente viu na aba anterior. Esse valor considerado é a soma das linhas. Então, hoje eu tenho, no limite de GND3, mantido pela CEOF, 78 milhões. Só que se eu pegar todas as linhas de todas as áreas e somá-las, a gente tem 79, 764, 191 e 33. Ou seja, hoje eu tenho uma previsão de gasto maior do que eu tenho autorizado em GND3. Na segunda coluna, eu tenho uma sobra de 102.584,18, porque se eu somar todas as linhas, eu tenho um valor considerado menor do que o valor limite, ou seja, o valor autorizado lá mantido pela CEOF. Tá? Então, isso aqui é muito interessante. Talvez não
para a gente ver o conjunto do tribunal, até porque a CEOF mantém os seus próprios instrumentos de checagem desse tipo de coisa para todo o tribunal. Mas para as UGOs isso é muito interessante. Vou de novo aqui usar a CETIC de cobaia. Eu tenho aqui, ó, os mesmos valores que foram listados lá na aba anterior, valor considerado GND3, valor considerado GND4 e valor considerado total, voltaram para cá. Então, a CETIC, se somar todas as suas linhas, todos os seus itens, ela tem uma previsão de gastar 11.592.000. Só que o limite que foi autorizado para a CETIC é de 13.821.000. Então, ela tem aqui uma sobra de 2.229.154. Vamos olhar aqui outras unidades. SSI. Repara, SSI tem aqui uma sobra de 3.572 em GND3, uma sobra de R$1 em GND4. Vamos olhar aqui a CEOF. A CEOF, ó, está perfeito, né? Quem manda, que é o autorizado e o estimado para ser utilizado. Vamos pegar aqui a SECOM. Ó, certinho. O autorizado está batendo com... Tem uma aqui que eu queria mostrar para vocês, vou ver se eu acho. Olha só, esse aqui é um exemplo muito interessante, CMLog, né? Repara que a diferença do limite total está zerada. Então, tudo que está autorizado para a CMLog, os 300.000, ela está usando, vai usar, está zerado. Mas repara que tem um problema aqui, ó. Tem um problema aqui. Por quê? Porque algum item lá, que era para ser GND3, está como GND4. Ou é problema na hora de pedir o orçamento para a CEOF, ou é apenas o item que está com o código da despesa com uma classificação que precisa ser ajustada. Porque, repara, que o que está faltando num está sobrando no outro. Então, algum item está com o código da despesa trocado, né? Ou então, pode ser que o código da despesa no item esteja certo, só que na hora de pedir a autorização lá para a CEOF, o pedido foi com a classificação outra que não aquela que deveria ter sido. Tá? Então, repara que, para além do valor, a gente tem que também fazer a classificação de forma coerente com o que a gente está precisando. Bom, no mais, a gente viu que na aba anterior a gente tinha 3 filtros, aqui só tem um filtro, que é o filtro de área. Muito importante isso aqui para vocês acompanharem, para as unidades gestoras de orçamento, acompanharem a evolução, né? Como é que você está comparado com o limite autorizado. Aqui embaixo funciona da mesma forma, você pode clicar aqui nas colunas, e isso aqui vai fazer com que os dados sejam classificados pelo código da despesa, pela modalidade, enfim. Esse é o nosso painel BI, muito útil aí para a gestão de cada unidade gestora e muito útil também para a gestão da CEOF e da DGER, que vão ver isso aqui sempre de forma consolidada. Zé, tem 2 perguntas ali no chat, eu não sei se tu já quer responder, que diz respeito aos itens do preenchimento do PAC. Um é da Pode? Lurim, posso ler ou tu quer ver Pode. ali? Não, pode ler, por favor. Tá. A Lurim pergunta o seguinte: o valor atualizado para o exercício não deve ser confundido com o valor executado efetivamente no exercício? Exemplos aditivos contratuais. Fiquei em dúvida sobre esse canto, sobre esse valor atualizado. Tá bom? Pode ver a próxima. E a outra, na verdade, é um comentário do Alex, que é o seguinte: salvo o melhor entendimento, os campos data do encaminhamento do DOD ou PROAD inicial e data do efetivo encaminhamento dos documentos da contratação
podem causar confusão em relação à sua função. Aparentemente, apenas o segundo possui importância. Tá, eu vou começar respondendo por essa última do Alex. Ó, de fato, a segunda, ela tem uma importância no funcionamento, porque a partir da data do efetivo encaminhamento, você vai ter o controle de prazo. Eu vou até mostrar isso aqui numa planilha de demonstração. A outra, a data do encaminhamento do pedido, ela é puramente documentacional. Ela serve para a gente ver quando o DOT foi emitido. Por exemplo, para se fazer uma estatística entre o intervalo em que o DOT foi emitido e que os documentos do planejamento foram encaminhados. E aí a gente pode, a partir do conjunto de dados, fazer uma verificação do tempo médio e fazer até um redimensionamento dos prazos de antecedência para enviar. Então, você está certo. O que importa mais para o funcionamento é a data do efetivo encaminhamento do planejamento. A do DOT, ou do pedido, é simplesmente uma forma de documentar quando o processo andou, quando foi pedido. A da Lauri, né? Da Luri. Lurim. Ó, da Lurim, essa questão do valor, Lurim, quando eu fui fazer a apresentação aqui de como é que o valor é calculado e dos grupos, porque essa questão dos aditivos, ela pode ser feita por meio do agrupador. Eu tenho uma parte aqui que eu vou falar do agrupador, aí eu te peço para voltar nesse assunto assim que a gente entrar nessa questão do agrupador. Bom, vimos aqui. O terceiro material aqui de importância, aqui, de apoio, é o relatório para lançamento do Sigel. Aqui a gente só vai ver dentro de uma planilha. Esse relatório de lançamento do Sigel, ele é basicamente isso aqui. Uma vez que você preencheu o formulário, ele vai pegar tudo lá do formulário e vai montar esses campos aqui na mesma sequência que o Sigel pede. Então, você vai pegar aqui, ó, vai entrar lá no Sigel, novo item. Entra aqui nessa célula, Ctrl+C, com a tela do Sigel lá aberta, Ctrl+V lá no Sigel. Aí você vai pegando todos os campos na sequência do Sigel, que já está posto aqui na sequência do Sigel, colocou tudo lá, salvou o item. Pronto, o item está lá, colocado no Sigel. Uma coisa que a Carol nos trouxe aí numa das reuniões que a gente fez de trabalho, é que a gente vai precisar fazer uma vinculação do Sigel com o PAC. Para isso, na hora de montar a descrição do item, a gente já montou a descrição do item, o Sigel, ele não nos oferece um campo para eu cadastrar o item do PAC, para eu cadastrar a identificação do item do PAC. Mas então a gente faz um miguezinho. Qual é o miguezinho? A gente coloca o nosso identificador do PAC dentro da descrição. Então, seria muito ruim você ter que fazer isso na mão. Colocar o ID, o identificador do PAC, em cada uma das descrições. Então, ó, já está tudo gerado aqui. Ó. Então, a partir do momento que esses itens foram cadastrados no PAC, no Sigel, desculpa, com essa identificação, como o Sigel ele não oferece um meio de importar, mas ele oferece um meio de exportar. Então, se eu coloquei as descrições da forma como está aqui, quando eu exportar os dados do Sigel, eu consigo identificar aqui itens, cada um, como é que se dá a relação entre os itens do Sigel e os itens do PAC. Inclusive, se seguir direitinho esse padrão que está aqui, parêntese, PAC, espaço, ID, espaço e o número, a gente consegue fazer esse processo de forma automática, evitando que a gente tenha que, para fazer o relacionamento
entre PAC e Sigel que a gente tem que ficar olhando item a item. Não. Colocou isso aqui no Sigel. Na hora que eu exportar, eu consigo ver qual é a relação item a item, para eventualmente fazer algum ajuste ou alteração. Então, aqui essa aba Sigel, né? A gente não tinha colocado a justificativa, aí a Milene lá nos sugeriu que colocasse a justificativa e a gente trouxe para cá para facilitar o preenchimento. Bom, depois do relatório de lançamento do Sigel, a gente tem naturezas e subelementos de despesa. Uma tabela é aquela tabela dos códigos, que vai dizer se o item é GND3 ou GND4, mas não só isso, diz mais coisa. É uma tabela lá mantida pela CEOF. Então, aqui você tem todos os códigos na coluna A, você tem a descrição desse código, e uma coisa muito interessante, você tem a função aqui. Essa função é como que vai usar o código. Então, que momento que isso aqui se aplica, porque às vezes só de olhar o título a gente fica em dúvida. Mas aqui você tem, então, tudo isso aqui mantido lá pela CEOF com base nos regulamentos aí que estão disponíveis. Objetivos e projetos estratégicos da aquisição. Aqui eu deixei marcado qual é a coluna que a gente vai preencher para cada um desses itens, né, lá na planilha. Aí vem os objetivos e projetos estratégicos. Isso aqui é aquele dado do planejamento estratégico institucional que está em vigor até 2026. Aí a gente tem aqui, ó, mantido lá pela CEGEST. Mas eu quero saber, porque na planilha, quando você usa ali a setinha do lado, daqui a pouco a gente vai ver, quando você usa a setinha do lado, que ela tem as validações, você já escolhe um dos objetivos. No entanto, o objetivo pode não estar claro para você. O que significa esse objetivo? Então, a gente pode vir aqui no PEI, que esse aqui é o documento do PEI, e aí na página aqui, ó, objetivos estratégicos, você tem cada objetivo estratégico explicado. Então, na perspectiva sociedade, tem o objetivo estratégico número 1, fortalecer a comunicação e as parcerias institucionais. E aqui vem uma explicação. Então, do mesmo jeito que a gente viu ali na tabela da CEOF agora, que tem a função, que é a explicação de como é que eu uso aquele código de despesa, eu tenho aqui uma explicação de como é que se usa aquele objetivo estratégico, o que ele significa. Depois eu tenho os programas de trabalho. Então, também aqui um material mantido pela CEOF. Nesses programas de trabalho, eu vou usar esses códigos de acordo com essa descrição. Aí tem uma coisa que as UGOs vão precisar fazer agora para atualizar, é porque a gente usou, até esse momento, essa parte aqui, ó. Só que essa parte aqui não é uma informação completa. Então, a gente mudou lá na validação para incluir todo o programa de trabalho. Inclusive, isso aqui vai ser determinante para o preenchimento da planilha do Sigel, porque o Sigel pede também esse complemento aqui, que são esses 4 últimos espaços, 4 últimas posições aqui. Algumas são alfabéticas e a maioria delas é numérica, tá? Então, a gente vai precisar, de acordo com essa tabela e orientação da CEOF, complementar os planos de trabalho que foram escolhidos. Repito, lá nas tabelas das UGOs, só está até aqui. A gente vai precisar complementar incluindo esse hífen e os 3 últimos e os 4 últimas posições que dizem respeito a isso aqui. Então, o 00 é a apreciação de causas, o 01, manutenção e gestão de serviços de TI, o 02, capacitação e recursos humanos, mas se a capacitação for de TIC, aí é TI, SI, enfim, SEG 0 é segurança da informação. Então, de acordo com as características do item, a gente vai precisar fazer essas atualizações. Modalidades. Aqui esse campo é muita coisa. O que a gente tem aqui? A gente tem as modalidades
que são modalidades previstas na legislação, elas estão em branco, e temos umas modalidades especiais que estão em azul. Vamos falar primeiro dessas modalidades especiais. Um item aguardando orçamento, ele é um item que não tem prazo para ser enviado para a administração, ou seja, ele não vai ficar atrasado, e ele não afeta o orçamento, porque o valor dele é zero. Ou seja, ele está aguardando o orçamento. Eu não posso dizer que ele vai comprometer o orçamento. Isso pode ser, por exemplo, lá na CETIC a gente tem algumas contratações que vêm de projetos nacionais e a gente tem a expectativa de receber um orçamento do CSJT. Então, ele está aguardando o orçamento. Se não vier o orçamento do CSJT, não faz. Cuidado! Tem projetos que eles têm que ser feitos de qualquer maneira, vindo ou não vindo a descentralização. Esses projetos não devem ter essa classificação de modalidade. Por quê? Porque se eles vão ser feitos de qualquer maneira, se eles são essenciais, se eles são de prioridade alta, são imprescindíveis, se eu coloco aguardando orçamento, eu não reservo no tribunal orçamento para esse projeto. Se ele é imprescindível, ele tem que ter orçamento reservado. Ah, mas se vier a descentralização, a gente acrescenta o valor da descentralização no orçamento autorizado e, eventualmente, direciona esse orçamento para um projeto que talvez não seja tão importante quanto ele, mas também seja relevante para o tribunal. Então, o aguardando orçamento é para você colocar uma linha que não consome orçamento e que também não tem controle de prazos. A outra modalidade de controle, a modalidade cancelado. Eu planejei um item e esse item perdeu o sentido. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou cancelar sem apagar. Eu vou lá na coluna modalidade e coloco ele para cancelado. Tem uma outra modalidade especial, que é um grupo. Isso aqui eu já começo a responder aquela questão da Lourinho. O grupo, ele pode servir, por exemplo, para o contrato principal e seus aditivos. Então, eu fui lá, criei obras em geral, obras de reforma do prédio sede. Então, eu tenho lá um grupo que é obras de reforma do prédio sede. E, ao longo do exercício, eu vou criar itens subordinados a esse grupo, porque quando eu falei obras de reforma para o prédio sede, eu não sei exatamente quais as obras vão ser feitas. E aí eu fiz esse grupo e coloquei, esse tem orçamento, tá? Esse tem orçamento. O aguardando orçamento e o cancelado não tem orçamento reservado. O grupo tem orçamento cancelado, reservado. Então, ele serve exatamente para isso, para reservar um orçamento para uma coisa que eu não sei direito como é que vai acontecer. Então, eu crio o grupo de reformas para o prédio sede e vou criando novas linhas para os aditivos. Pode falar, Lourinho. O Teixeira, mas nesse caso, então, a gente deixaria de usar o grupo, sei lá, dispensa de licitação ou concorrência, para usar esse grupo criado. E a segunda pergunta vinculada a isso: quem criaria esse grupo? A própria unidade gestora? Uhum. Obrigado, Lourinho. Sim, quem cria é a unidade gestora. Então, isso é feito de acordo com a conveniência da unidade. Isso é um recurso que está disponível para a unidade gestora. Tá? Você perguntou se a gente deixa de usar a modalidade. Como é que o grupo funciona idealmente? Eu crio o grupo ele tem uma característica abstrata. Ele só serve para reservar o valor. Mas onde é que vai se concretizar? Onde é que aquele orçamento vai ser utilizado? Onde é que aquela contratação vai se dar? Ela vai se dar nos itens subordinados ao grupo. Então, eu fiz lá um grupo com 100 mil para reforma no prédio 7. Esse grupo é o número 1. Aí eu vou fazer um item do grupo número 1 com troca de janela. Gastou 10 mil. Aí esse 10 mil vai ser abatido daqueles 100 mil. Vai ficar com 90 lá no grupo. Aí, daqui a pouco, eu faço troca de porta, não sei de onde.
Aí vai ser 5.000. Aí mais esses 5.000 vai ser abatido dos 90, vai ficar 85. Então, eu vou criando itens que vão usar dessa reserva que o grupo promoveu, né? Essa é uma forma da gente fazer esse tipo de situação aí com os aditivos. Ficou claro? Acho que a minha pergunta não era exatamente essa, não sei se tu conseguiu entender. Eu estou falando Vamos lá. dentro de um item específico, né? Vamos supor aí, vai surgir a reforma do Fórum Trabalhista de Blumenau, tá? Uhum, Nem estou olhando aqui o valor, mas vamos supor que o valor estimado seja 1.200.000, foi para a licitação com, né, o valor. Aí a minha dúvida com relação a esse valor atualizado para o exercício é assim, essa obra ela vai ser executada neste exercício com valor, vamos supor, de 1.200.000 depois da licitação, né, feita. Para eu colocar o valor atualizado, teve um aditivo de 100.000 nesta obra, neste item do PAC. uhum, Eu coloco o valor atualizado, os 1.200.000 mais os, acho que eu falei 100.000 de aditivo, né? uhum, É foi. isso? Ou É isso. não? Eu estou Você, confundindo. lá na coluna onde você fez o planejamento, você coloca lá quantidade 1, valor 1.200.000. Aí você vai ter um aporte nesse item, você já viu que 1.200.000 não vai dar. Você vai precisar fazer um aporte de 100.000. Então, você mantém a coluna lá que você planejou da forma como está, e no valor atualizado para o exercício, você coloca 1.300.000. E aí, o valor considerado para usar o seu orçamento não vai ser mais 1.200.000, vai ser 1.300.000. Tá? O valor atualizado é o valor quente, é o último valor, é o valor que você tem agora, que você tem expectativa nesse momento. É Sim, a diferente minha daquele dúvida valor que era você fez o planejamento lá atrás. Pode a falar. minha dúvida era se aqui entra também o valor executado ou só digamos assim, o da contratação. Era essa a minha dúvida. Porque, Uhum, inclusive, na contratação pode acontecer de ter uhum, que atualizar o valor para a contratação. uhum, Nem começou, né? Mas aí por alguma razão, teve que atualizar esse valor aí, uhum, né? Seja um erro de orçamento, seja lá, enfim, qualquer razão. Então, a minha dúvida desse valor atualizado é isso. Eu posso usar ela tanto para o valor atualizado para a contratação, que efetivamente se uhum. concretizou, quanto para o valor executado daquele item do PAC, é isso, né? É. Agora, essa questão do valor executado, se a gente quiser fazer um controle de valor executado, a gente vai precisar ter o grupo e os itens. Porque aí o grupo vai ser a caixa d'água e os itens vão ser os consumidores. Então, por exemplo, eu coloco lá um grupo de 1.300.000 e cada vez que eu fizer um aditivo para um determinado item da reforma, eu vou colocando lá o valor atualizado para esses aditivos. Como esses valores vão sendo subtraídos do 1.300.000, você, quando olha para o grupo, você sabe quanto te sobra, e quando olha para os itens, você sabe quanto é que já consumiu. Porque eu não tenho como, na mesma linha, ter um valor de expectativa e um outro valor de execução. Aí a forma que o PAC oferece para se controlar essa execução seriam os itens de um grupo. Agora, isso tem mais de uma forma de a gente fazer. A gente pode sentar depois também e ver direitinho como é que você quer controlar isso e montar uma solução. A gente montou uma fórmula que eu vou mostrar aqui para vocês, com a COFTAG, para fazer já os abatimentos. Então, ela tem lá um item de treinamento que tem uma descrição mais genérica, e a partir do momento que um grupo de treinamento com uma descrição mais genérica, e ela vai criando itens que vão fazendo o abatimento nesse item guarda-chuva. Não sei se atendi a sua questão. Pode falar. Depois a gente pode, né, trocar uma ideia melhor para não Uhum, tomar muito tempo aqui do pessoal, mas eu entendi a tua ideia, te agradeço, uhum, e é que não é tão simples assim, né, a gente criar subgrupos, digamos assim, dentro de uma obra nova, por exemplo, que a gente tem, sei lá,
mais de 50 grupos de serviço, mas enfim, isso são questões, né, assim, Essa, dúvidas minhas aqui. Uhum. Essas questões assim que são específicas, mais que tem regras e modos de funcionamento mais específicos, a gente pode tratar até numa aba dentro da própria planilha do PAC. Isso é até uma coisa que eu sugiro a todos. Se tiver uma situação específica, a gente pode criar uma aba adicional dentro da planilha do PAC, da unidade gestora. A gente coloca tudo isso que é específico dessa contratação nessa aba e pode até colocar uma fórmula lá na aba formulário que busca esse valor dessa outra aba auxiliar. Talvez seja esse o caso, já que você tem 50 itens diferentes para que se consolidam depois num item da planilha principal. Aí é o melhor a gente realmente fazer uma engenharia própria para essa situação. Ok? Bom, por último aqui das especiais, dessas modalidades que têm uma finalidade de funcionamento, eu tenho a modalidade orçamento. A modalidade orçamento, a gente usa muito lá na CETIC, ela é uma modalidade que diz o seguinte: nós não vamos fazer planejamento de contratação, nós não vamos fazer contratação nesse exercício, nós vamos apenas pagar. Então, só a CELAD vai ter trabalho. Quer dizer, não só a CELAD, porque se for um serviço que é recebido mês a mês, pago mês a mês, o gestor vai fazer o recebimento definitivo, depois que o fiscal fizer o recebimento provisório, e vai enviar isso para pagamento na CELAD. Então, tem um trabalho, mas ele é um trabalho de recebimento pelo gestor, pagamento pela CELAD. Recebimento pelo gestor, pagamento pela CELAD. Esse item de orçamento, ele não tem trabalho de planejamento e contratação envolvido. É para isso que serve essa modalidade. Tá? Ela não é uma prorrogação, ela não está acontecendo uma prorrogação. Tá? É diferente. Quando há uma prorrogação, eu vou fazer um termo aditivo. E o termo aditivo passa por um processo de planejamento e contratação. O orçamento não passa por processo de planejamento e contratação, é só pagar, porque o contrato está em vigor naqueles 12 meses do exercício. Tá? Ô Zé, eu acho que o Alessio estava com a mão levantada. Desculpa, eu não vi. Também não Alessio, vi. pode falar, Alessio. Opa, não, imagina, tranquilo, boa tarde a todos. Eu até ia escrever aqui, mas beleza então. Com relação a essa questão que a Colorinho levantou, citando aditivos, os grupos eu vejo assim, né, claro, fica um pouco confuso até para a gente a história dos grupos, mas se destina mais a uma situação de um objeto que previamente eu não sei quantas contratações eu vou ter que fazer para atender aquele objeto. Né? Posso ter que fazer uma licitação, mais, sei lá, alguma outra contratação, enfim. Então, nesse sentido, porque os aditivos, eu entendo que deve ser modificado o item da contratação. Por exemplo, fiz uma licitação de reforma lá sei lá, de Blumenau, uma licitação. E sabe-se que vão acontecer aditivos. Então, esse item dentro do exercício, se tiver um aditivo que vai usar orçamento dentro do próprio exercício, entendo que se deva alterar o valor final aí lá nas colunas mais à direita, o valor total desse item, né? Inicialmente planejado para 1 milhão, sofreu aditivo de 100, você vai alterar o valor desse item para 1.100, incluindo o valor do aditivo, e não criar itens separados para cada aditivo. Eu entendo que aí fica muito detalhado na planilha do PAC, que não vejo muito salutar. Enfim, pode causar mais confusão do que realmente informação assim mais precisa, objetiva, clara para quem vai ver o PAC, né? Então, cada contratação, um item, e se tiver sofrer alteração de valor do objeto, enfim, por aditivo, vai modificando o valor do item. Mais ou menos isso, né, Teixeira? Não sei se... Isso, por causa disso, Alessio, para talvez não fazer um congestionamento na planilha do PAC, que eu imaginei que isso, em situações específicas, possa ser tratado numa aba à parte, né? Que aí a gente vai conseguir fazer o tratamento adequado sem poluir
a planilha do PAC. Agora, é importante essa questão da execução. Se eu tenho um contrato de 1.200.000 e tudo que eu estou fazendo já estava previsto nesse 1.200.000, eu não tenho que alterar nada no PAC. Ele continua com 1.200.000, porque o que eu tenho no PAC é a expectativa de gasto. Eu não estou fazendo controle de execução financeira, quantos por cento eu executei. Uma forma que a gente poderia fazer isso é com subitens, mas é uma forma que complica. Talvez seja o caso de fazer numa aba à parte, porque o PAC está servindo para reservar orçamento e não para controlar qual é a parte desse orçamento que eu já executei. Eu não tenho controle de nota de empenho no PAC, né? O que eu tenho é o seguinte: eu pretendo gastar 1.200.000, e esse 1.200.000 vai ser abatido do total que eu tenho autorizado, né? Eu não estou... Em que parte que eu estou desses 1.200? Não sei. Não, o PAC não controla isso. Ok? Tudo bem, Alessio? Beleza. Então, ó, aí depois que a gente falou dessas modalidades especiais, a gente tem os ARPs, as atas de registro de preço, adesão, carona, né? O gerenciador, quando a gente faz, a participação, quando a gente ajuda a fazer, concorrência pela nova lei, concurso pela nova lei, diálogo competitivo, dispensa, que não é a dispensa por valor, a gente tem dispensa de mais casos, dispensa pelo valor do inciso 1 do artigo 75 e dispensa pelo inciso 2. Inexigibilidade, pregão, pregão RP, pregão RP exclusivo, prorrogação e prorrogação sucessiva. Quando a gente vai fazer, aqui tem uma relação entre as modalidades. Quando a gente vai fazer uma ata de registro de preço, a modalidade não é ARP gerenciador. Quando a gente vai fazer a ata, a modalidade é pregão RP. Então, a gente vai fazer um pregão para construir a ata. E aí a gente tem dois tipos de pregão para construir a ata. O pregão RP puro e simples e o pregão RP exclusivo. Esse exclusivo serve para indicar uma ata que eu vou fazer e nenhum outro órgão vai poder participar. E quando ele é simplesmente o RP, ele vai permitir a participação de outros órgãos nessa ata. É interessante dizer que, uma vez que eu fiz o pregão e criei a ata, eu vou ter que ter um item chamado ARP gerenciador, porque esse ARP gerenciador vai ser o efetivo uso da ata que eu criei. Tá? Aqui tem uma relação entre as modalidades. Então, essas são as modalidades do PAC. Aqui, então, a gente vai falar do processo de definição do valor, né? Tem uma planilha aqui de demonstração. Então, como é que se dá? Na época de planejamento, no momento de planejamento da contratação, de planejamento orçamentário, a unidade gestora vai informar para cada item a quantidade estimada e o valor unitário estimado. Com base nisso, a planilha vai calcular o valor total estimado. É esse valor que vai lá para a proposta orçamentária. Durante a execução, nós vamos ficar mexendo o tempo todo no valor atualizado para o exercício, que é a coluna AJ. À medida que eu mexo no valor atualizado para o exercício, o PAC calcula automaticamente o valor considerado para o exercício. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona. Aqui eu fiz uma cópia da planilha da COFTAG, que gentilmente nos autorizaram a usá-la. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, aqui tá bom o tamanho da fonte aí? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho os itens do PAC aqui da COFTAG, tem o item, o grupo, a natureza da despesa, a descrição, a quantidade estimada, o valor unitário. Aí o valor estimado para o exercício foi calculado, a modalidade,
o valor atualizado para o exercício e o valor a ser considerado. Esse valor a ser considerado, a gente não mexe, a gente fica mexendo aqui, né? À medida que a minha expectativa, eu não fico mexendo aqui para controlar a execução, eu fico mexendo aqui para alterar as minhas expectativas de consumo de orçamento, porque isso aqui vai ser confrontado com o orçamento autorizado. Então, não é de execução, não é essa a proposta. Então, como é que aconteceu aqui? Vamos pegar um item aqui. Esse item aqui, o item... Quero que apareça. Bom, se a gente observar a linha 7, que é o item 05004, é um grupo. Esse grupo, ele começou com 375. 375. Repara que ele está com o valor atualizado de 365. Se a gente observar aqui, a gente tem uma fórmula, tá? Essa fórmula não está posta em todas as planilhas. Essa fórmula está posta aqui no CofTag, porque nós fizemos junto. Eu fiz junto com a Fernanda. Então, o que essa fórmula faz? Ela pega o valor que tinha sido previsto no planejamento e subtrai todos os itens que têm o mesmo grupo, menos o próprio grupo, porque senão geraria uma inconsistência. Então, essa fórmula, ela tem aqui a coluna que vai servir para a operação, que é a coluna L, que é a coluna do valor considerado, e ela tem que condições? O grupo tem que ser o mesmo, é o que está dizendo isso aqui, o grupo tem que ser o mesmo, e a modalidade dessa linha tem que ser diferente de grupo. Por quê? Porque é aqui que eu elimino a duplicidade. É aqui que eu faço com que o próprio grupo não seja deduzido do valor previsto. Esse tipo de recurso aqui, pessoal, é um recurso que a gente vai ter que montar caso a caso. É um recurso que requer algum cuidado, tá? Então, quem precisar montar isso aqui, me fala e a gente monta junto. Tá, então vamos fazer um teste aqui, ó. Eu estava aqui, ó, olhando para esse item da linha 7 aqui, ó, o 5004. Então, como é que funciona? Repara que eu tinha um valor estimado de 375 e aqui ele já está 365. Por quê? Porque tem um item desse grupo, se você observar lá na coluna agrupador, tem um item desse grupo que tem o mesmo número. Então, se eu passar isso aqui para 20, ó, ele já está 355 lá em cima. Essa que é a função dessa fórmula. Então, à medida que você vai acrescentando itens ou alterando os itens, ele vai subtraindo da caixa d'água lá do item que é o grupo. Essa que é a ideia aqui, né? E aí o valor considerado foi calculado aqui. Se eu tiver... Repara que aqui, ó, esse item da linha 9, o 05006, ele não tem um valor atualizado. Então, qual é o valor considerado? É o valor que foi estimado. Mas e se eu atualizar? Se eu, em vez de aqueles 1.000 que foram estimados, agora eu quero que seja 2.000. Opa. Aí, o valor a ser considerado agora é 2.000. Então, repara, o estimado foi 1.000, mas eu coloquei 2.000 na linha do valor atualizado para o exercício. Então, o valor considerado passou a ser 2.000. Tá? Então, a dinâmica é essa. Eu pego esse aqui, se esse aqui não tiver informado. Eu pego a coluna N, se a coluna J estiver vazia. Se a coluna J estiver preenchida, eu vou pegar a coluna J. Então, esse valor da L, o valor a ser considerado, que é o valor que, de fato, vai ser abatido do orçamento autorizado, ele é calculado dessa forma. Então, assim funciona essa dinâmica de valor. Voltando aqui no diagrama, eu informei quantidade e valor unitário, ele calculou o valor
estimado, e aí eu fiquei, durante o exercício, atualizando o valor atualizado, e aí eu vou ter sempre o valor considerado, aquele que é abatido no orçamento, calculado com base nesse ou nesse, dependendo de estarem informados ou não. Então, esse é o ciclo de vida do valor. Ciclo de vida do prazo. O prazo ele tem 3 componentes, né? Ali no valor a ser considerado, eu tinha 2 componentes: o valor estimado inicial e o valor atualizado. Ele ia pegando um ou outro. Agora, eu tenho 3 componentes para calcular a data limite de envio. Eu informo a data almejada para aquisição e informo a modalidade. Deixa eu voltar aqui, só para a gente ver aqui uma coisa que eu não falei. Repara que cada uma das modalidades tem um prazo total. Esse prazo total é o prazo que a CLC precisa, mais o prazo que a DIGER precisa. Esse somatório é posto aqui. Esse prazo aqui é a quantidade de dias de antecedência que você tem que enviar para a administração com base na modalidade. Então, se eu escolher um pregão, ele vai pegar a data almejada para o objeto, vai diminuir 81 dias, e essa nova data, a data almejada para o objeto, menos 81 dias, vai ser a data limite para eu enviar os estudos para a administração, no caso, para a CECAD, CLC. Ok? Então, tudo acontece principalmente aqui. Eu digo quando eu quero, digo qual é a modalidade, e ele calcula quando que eu devo efetivamente enviar. Passou dessa data, eu não informei o envio pela data do efetivo encaminhamento dos estudos para a administração, ele vai passar a constar no relatório de atrasados. Recentemente, surgiu a terceira variável, uma novidade, que é a determinação de que todas as contratações, exceto prorrogações, todas as contratações consideradas com prioridade alta têm que ser enviadas para a administração até dia 15 de abril. Todas as contratações consideradas com prioridade média até 28 de junho. E todas as contratações consideradas com prioridade baixa até 31 de agosto. Espero não ter errado em nenhuma dessas datas. Então, o que acontece? Essa última regra aqui, ela sobrepõe a regra anterior. Até o ano passado, a gente só tinha essas duas variáveis. Eu informo a data almejada, informo a modalidade, ele pega a data que eu disse que é almejada, subtrai a quantidade de dias e me entrega a data limite para eu enviar. Mas agora está estabelecido que prioridade alta, contratação de prioridade alta, tem que ser até dia 15 de abril. Então, independente da data de almejada para o objeto, eu vou precisar fazer até 15 de abril. Todas? Não, porque é até. Então, se eu já tinha uma data almejada para o objeto, que subtraindo o número de dias, caía numa data anterior a 15 de abril, então essa data anterior está mantida, né? A nossa portaria ali de estabelecimento de prazo, ela não atrasa o prazo, ela adianta o prazo. Então, se eu estava com uma contratação imprescindível que tinha que ser enviada dia 15 de março, ela continua tendo que ser enviada dia 15 de março. Então, para que serve o 15 de abril? Para aquelas que poderiam ser enviadas depois. Aquelas que poderiam ser enviadas depois do dia 15 de abril não podem mais. Tem que ser enviadas no dia 15 de abril. Tá? Então, essa foi a introdução dessa nova variável. E aí a gente vai ter a data limite para o efetivo encaminhamento. Bom, isso aqui acontece no planejamento. Vai ser importante agora, a gente vai fazer o planejamento 2025, a gente tem que estar com tudo isso aqui na mão, apesar de que isso aqui já está valendo em 2024. Na execução orçamentária,
eu vou informar a data do efetivo encaminhamento dos documentos da contratação. Essa data aqui é que vai indicar que a contratação foi enviada e ela não vai estar mais participando de um relatório de eventuais atrasos. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Então, aqui eu tenho uma planilhazinha para a gente fazer a mesma planilha aqui, gentilmente cedida pela COFTAG. A gente está fazendo aqui a demonstração. Então, repara, eu nunca vou informar a data limite para o efetivo encaminhamento. Eu vou informar a data que eu quero o objeto. Vou informar a prioridade e vou informar a modalidade. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho uma inexigibilidade. Então, quando eu falei que que eu queria essa contratação para o dia 1º de fevereiro, ele pegou a quantidade de dias que eu preciso de antecedência e calculou aqui que eu tenho que enviar para a administração até dia 12 de janeiro. Quando eu falei aqui, ó, que quero o objeto dia 1º de março, ele falou que, com base nessa modalidade, eu tenho que enviar até dia 10/2. Agora, vamos pegar alguma coisa mais para frente. Vamos supor que eu quisesse esse objeto aqui para 1º/11/2024. Repara que, quando eu falo que eu quero esse objeto para dia 1º de novembro de 2024, com base nessa modalidade aqui, ele me diz que eu tenho que enviar para a administração até dia 28/6. Mas eu não vou fazer inexigibilidade, eu vou fazer pregão. O que aconteceu? Dia 28 de junho, não ficou boa essa data, porque ele caiu no limite. Tá? Ele poderia ser enviado depois, mas só que dia 28 de junho é o limite daquela última variável que eu comentei com vocês. Então, como ele é média, ele tem que ser enviado até dia 28 de junho. Vamos colocar aqui embaixo. Ó, repara que, sendo um pregão e eu querendo o objeto no dia 1º/11 e sendo de prioridade baixa, eu posso enviar para a administração até dia 12 de agosto. E até dia 12 de agosto ela não vai ser considerada atrasada. Mas, se ela for prioridade média, aí eu tenho que enviar até dia 28/6. Se ela for prioridade alta, ela tem que ser enviada até dia 15 de abril. Repara que, por causa dessa questão das prioridades, não interessa se eu vou querer o objeto dia 1º/11. Eu preciso, porque ele é prioridade alta, enviar o planejamento da contratação para a administração até dia 15 de abril. Tá? Então, isso aqui é o funcionamento do controle de prazo. O agrupador, a gente mostrou ali na planilha como é que vai funcionar. Então, ele é um item, ele começa, né, com um item cuja modalidade é grupo, aquela modalidade especial que a gente já mostrou. Que o objetivo dele é ser desdobrado em outros itens. Então, idealmente, é um item abstrato, é um item que serve só para reservar um orçamento e a gente vai gastar nos itens subsequentes. Na CETIC, a gente tem um fundo de reserva. Esse fundo de reserva ele é utilizado para comprar pequenos periféricos, um disco rígido, um cabo, um mouse, alguns pequenos periféricos. Então, esses periféricos eles podem ser comprados juntos
ou, num caso específico de algum objeto que não possa ser juntado aos demais, ele é feito em itens separados. Então, a gente tem um item do grupo, que chama fundo de reserva, e ele se concretiza nessas compras que incluem a finalidade desse fundo de reserva, e a concretude, o PROAD, o contrato, a compra, vai ser feito no item desse grupo. Bom, os desdobramentos devem ter a mesma natureza de despesa, GND3 ou GND4, porque senão acontece aquilo que a gente mostrou lá no painel. Eu faço um grupo para GND3, a CEOF autoriza aquele orçamento para GND3, e na hora que eu desdobro o item, eu boto GND4. Aí ele gasta no lugar errado. E quando ele gasta no lugar errado, eu vou ter um déficit num lugar e uma sobra no outro. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado aí ao usar o agrupador. Então, o agrupador, que é o número que a gente coloca lá na coluna B, indica o grupo e quais os itens pertencem a ele. Então, eu vou colocar esse número na coluna B, tanto no item que é o agrupador, que é o guarda-chuva, como nos itens que compõem a lista de contratações que utilizam aquele recurso, aquele orçamento. O somatório dos valores dos itens, incluindo o grupo, deve se manter constante, a menos que haja aporte ou devolução orçamentária. Por isso que eu falei para vocês que aquela fórmula a gente vai ter que montar caso a caso. Porque se eu fiz um grupo de 100 mil, a soma dos grupos mais aquilo que sobra no grupo tem que continuar 100 mil o tempo todo. Tem que continuar? Não. Pode ser que tenha havido um aporte. Naquele grupo, aportaram mais 100 mil. Então, o grupo todo passa a ser 200 mil. Mas, de qualquer forma, o grupo, com a soma, uma vez feita essa modificação de 200 mil, eles têm que continuar resultando em 200 mil no somatório. Então, uma solução. Eu fiz questão de colocar aqui uma solução, porque não é a solução. É uma possível solução que a gente verifica que isso aqui vai funcionar para a maioria dos casos, mas pode ser que a gente tenha que fazer uma fórmula diferente para um caso específico. Então, essa fórmula ela vai lá na célula do valor atualizado do grupo. Tá? Então, o que ela faz? Ela pega o valor, esse N6 aqui, ó, eu estou tomando por base aqui que a gente está usando a coluna 6, e o que é somado vai da coluna 5 até o final da célula. Então, de uma forma menos técnica aqui, eu peguei esse N6, que é o valor que foi originalmente planejado, e subtraí todos os itens daquele grupo. Todos os itens. Essa forma vai fazer aquilo automaticamente, como eu demonstrei na planilha da CEOF. Mas pode ter tido ajuste, pode ter tido um aporte ou uma devolução. Então, eu vou acrescentar isso aqui nessa fórmula. E isso aqui vai ser um número digitado lá na célula. Por isso que não é uma coisa assim de sistema automático, uma coisa que tem que ser feita com cuidado. Porque se na hora de digitar esse número eu apago a fórmula, bagunça o negócio, bagunça o coreto todo. Oi? Pois não? Teixeira? Oi, pode Oi, falar. Teixeira, Pode desculpa. falar. Eu não consegui, né, participar assim das tuas explicações, só um pouquinho no começo e agora no final, porque não tinha possibilidade mesmo, mas a Soraya, a Fernanda e a Cláudia participaram. Mas, passado agora um pouquinho do tempo, em que pese eu tenho certeza que é um conteúdo fantástico, a gente precisaria já ir para o final, encerrando, tá? Eu vou fazer, já vou caminhar para o encerramento. Pode deixar. Valeu. Obrigada, querido. Imagina. Então, aqui, essa fórmula a gente faz caso a caso. Aqui a planilha de demonstração é um link para aquela planilha que eu copiei da COFTAG para mostrar para vocês como é que funciona. A gente já navegou por todos aqueles itens ali. Por fim, aqui orientações finais, que a gente vai passar bem rapidamente. Não preencha os campos com espaços antes ou depois. Quando a gente coloca espaço antes ou depois do conteúdo, a gente atrapalha a geração dos relatórios. Siga os padrões de preenchimento de datas e números. Não use R-cifrão e nem separadores de milhar. Coloca só um númerozinho bonitinho lá, porque os relatórios vão ficar mais legais.
coloque um dado em cada célula. Eu tenho uma contratação aqui que tem 2 PROADs. Coloca só o principal e usa o campo de observação para eventual complemento. Porque se a gente colocar 2 PROADs na célula do PROAD, vai bagunçar o relatório. Use filtros. A planilha oferece recursos de filtro. Quem tiver dúvidas sobre como usar os filtros, pode me procurar. Eu e o pessoal da GovTIC vão estar à disposição para explicar esses detalhes técnicos. Coloque os PROADs apenas com os números e a barra que antecede o ano. Então, por exemplo, tem gente que escreve o PROAD 14.025. Aí o cara coloca 14.025. Isso também atrapalha. Vamos botar só os números da forma como aparece lá no sistema PROAD. Observe sempre as validações. Então, todas as células que têm validações, faz de acordo. Quando o dado não tem a validação, acende um negocinho vermelho lá para dizer que está em não conformidade. E, por fim, solicite ajuda. Estamos à disposição. Então, o gestor do PAC é a DGE, mas nós estamos à disposição na CETIC, em especial no GovTIC, para ajudar com essas questões técnicas de preenchimento. Espero que vocês tenham aproveitado aí o treinamento. O treinamento, não sei se é um treinamento, é mais uma conversa, e eu fico à disposição de vocês num outro momento, dado que nosso tempo terminou, e a gente volta a conversar. Obrigado, pessoal. Obrigada, Teixeira, só avisando a todos que esse material vai estar arquivado no Moodle, nós vamos depois dar o link certinho. Então, todas essas capacitações, da qual essa foi a primeira, como foi dito pela Simone, serão em torno de 10 ainda durante o ano, nós vamos deixar isso no material organizado para posterior consulta, tanto de vocês, nós aqui que fizemos o curso, quanto outros colegas que estiverem com essas dúvidas e estiverem atuando junto à questão do PAC. Então, assim que possível, a gente vai informar também que esse material vai ficar todo organizado para consulta, tanto, então, a live gravada, o material do instrutor e também outros possíveis conteúdos que cada instrutor desejar. Então, o link está ali, também, né? Agradeço a todos. Lembrando que o link está disponível ali para quem não fez a sua participação registrada. Mais uma vez, obrigado e parabéns a todos que participaram. Ótimas contratações.